assunto sobre lições espirituais do vento. Agora eu vou citar os versículos, talvez eu nem vou ler os versículos que tem, para que eu possa ganhar mais tempo no nosso comentário aqui, porque o tempo passa rápido, mas eu gostaria de ler, mas o tempo passa bem rapidinho, mas tudo bem, vamos então aqui para o nosso assunto. Em Jó 37, versículo 9, a Bíblia afirma que o vento norte traz o frio e a geada. O vento norte está trazendo frieza espiritual à igreja. O vento norte é o vento da frieza. Jó, capítulo 37, versículo 9, é o que está falando sobre esse versículo aqui, que é o que nós iremos entender, o que a Bíblia está falando aqui. Vamos lá. Das recâmaras do sul traz o tufão, ou seja, traz o vento, e do norte o frio, pelo sopro de Deus e da geada, e as largas águas se congelam. Ou seja, a Bíblia está falando o seguinte, que, por exemplo, quando está frio, é porque está a ausência do calor, e quando está calor, é porque está a ausência do frio. Então a Bíblia diz aqui que Deus sopra no mar, o mar se congela, e o vento do norte ele traz então o frio, traz a geada. Está geando, é porque Deus soprou no mar, e o mar então liberou o frio, porque Deus ordenou que o mar congelasse. Deus ordena o vento para que sopra, e o vento soprando, então o vento traz o gelo. Então é o que a Bíblia está falando em Jó 37, versículo de número 9. Eu não vou comentar sobre a frieza do vento, que está falando aqui sobre que o vento do norte é o que traz a frieza espiritual, porque se eu for falar isso aqui, eu vou ter que demorar um pouco para explicar a razão. Então eu não vou nem fazer um comentário sobre esse assunto. Jó, capítulo de número 37, versículo 17. A Bíblia também diz que o vento sul faz aquecer as nossas vestes e seca a roupa do varal. O vento sul é o vento da paz, da calmaria e do poder de Deus. Em Mateus capítulo de número 8, versículo 23 a 27, Jesus mostrou ao seu discípulo que o vento e o mar lhe obedecem. Então veja bem o que a Bíblia está falando a respeito do vento. Por que a Bíblia fala que isso é real, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe o que significa esse assunto aqui, porque praticamente todo mundo lava a roupa. Então a Bíblia está falando a respeito do varal, a respeito do vento que seca a roupa, enfim, porque quando vem o sol, vem o vento, você coloca a roupa no varal e ele vai secar. Então a Bíblia está falando a respeito do vento, que ele é o vento sul, que aquece as nossas vestes e seca a nossa roupa no varal. O vento sul é o vento da calmaria, da paz, Deus de Deus. E depois aqui vem em Mateus 8, 23 a 27, fala: Jesus mostrou ao seu discípulo que até o mar e o vento lhe obedecem. Então a Bíblia está falando a respeito do vento. Então o vento ele é um agente de Deus, para que Deus use o vento de forma que Ele quer. Se o vento ele é um agente de Deus, eu tinha comentado nos primeiros assuntos sobre a conexão do vento do Espírito Santo, você pode ver também, e aqui está falando sobre a importância do vento nas Escrituras. Então, a Bíblia revela para nós que o vento, Deus usa o vento da forma que Deus achar por bem usar. Então, Ele usou o vento para trazer praga no Egito, o vento oriental. Ele usou o vento ocidental para levar a praga embora do Egito. Ele usou o vento oriental para abrir o mar vermelho, para dar livramento para Israel. E aqui está falando sobre o vento norte e sobre o vento sul. O vento norte é aquele que traz a geada. E Deus sopra no mar, o mar congela, e Deus ordena o vento que sopra sobre o gelo e vem o frio. E o vento sul é o vento da calmaria, é o vento do poder de Deus. E Jesus mostrou para seu discípulo que até o mar e o vento lhe obedecem. Então Deus é soberano, está acima de tudo e de todos, e Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. E aqui nós vemos
que a Bíblia está falando que Jesus, quando ele estava com o seu discípulo, quando foi passar o mar, aconteceu isso. É onde Jesus fala a respeito que nós estamos comentando, que Jesus falou para o seu discípulo que até o mar e o vento lhe obedecem. Que isso aconteceu quando Jesus ordena que o mar e o vento se acalmam, e os discípulos ficaram maravilhados por ver o mar e o vento obedecer a Jesus. Então o vento Deus usa como quer, tá bom? Essa é a palavra de hoje. Gostaria que você inscrevesse nesse canal, dá o seu like, compartilhe o vídeo e entenda que Deus é soberano e o vento é um agente de Deus para Deus usar da forma que ele achar melhor. Até o próximo vídeo, meu abraço.